Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo e nesse podcast eu quero falar com você da 28ª lei dentro dessa série 33 Leis Espirituais do Universo. Essa 28ª lei é a lei da paciência. Ê, bendita paciência, chegou! Né? E a gente vai falar inclusive da verdadeira origem da palavra paciência, né? A gente adora falar sobre etimologia, porque não tem como você avançar não sabendo da nossa origem, né? E tem muita gente hoje em dia que, na verdade, quer mudar o mundo, né? Mas, na verdade, você quer mudar a partir do quê? Né? Do nada, de nenhuma referência, né? Então é por isso que é tão importante a gente estudar a história, as antigas civilizações. Vamos começar, então, com o radical, né, de paciência. A palavra, né, no caso latina, que a gente hoje, na língua portuguesa, chama paciência. A palavra paciência vem do latim pati, né, que significa aguentar, sofrer. Mas nesse caso, os gregos, né, eles, no caso, atenienses, né, os espartanos ali, região da Ática, né, então também, vão dar origem ao que nós conhecemos hoje como paciência, do pati. Mas nesse caso do grego é pathe, né, que significa sentimento. Então, nesse caso, né, a palavra paciência significa sentimento, não tem a ver muito com o que os romanos colocaram lá para frente. Mas talvez os romanos, eles entenderam a palavra pati, mas é como um telefone sem fio. Isso aconteceu ao longo de várias coisas. Você vai ver, por exemplo, as más traduções, até mesmo de livros. Né? Acontece muito isso. A pessoa vai ter muito isso, os monges copistas na Idade Média. Eles pegavam, né, então, os clássicos. Você vai ter Heródoto, você vai ter Homero, você vai ter, sei lá, a livraria de Alexandria, vai levar para a Europa. Eles vão pegar a palavra, né, dentro dos mosteiros, no caso, beneditinos, franciscanos, na época da Idade Média, vão pegar a palavra e, pela compreensão e interpretação deles, vão colocar com uma nova simbologia, uma nova semântica. O que eu quero dizer? Muitas palavras que nós achamos, ou mesmo textos que nós colocamos como referências, foram alterados por outras pessoas. E o que acontece hoje é a mesma coisa. Como eu sempre falo para vocês, a história é um momentum, é um continuum, sempre sendo repetitivo. Então você vai ver o que a mídia ou a imprensa faz hoje é uma interpretação daquilo que na verdade não está escrito, mas é o que a pessoa pensa. Eu quero dizer isso porque a palavra paciência não tem a ver com somente, né, você em situações de estresse, você tem que ser paciente. Não tem nada a ver, né? Para os romanos significa sofrer, né, aguentar. Para os gregos é sentimento. Então, olha o quanto você foi enganado em relação à própria palavra. Eu quero trazer isso porque a paciência é importante, né? O conceito que você conhece, sim. Mas quando você entende que paciência ela não é só um sentimento parado, porque para os gregos você tem que entender que a paciência é como se fosse um dom, um hábito a ser seguido. E como que isso pode ser feito dentro da sua vida? Para você ter o começo de história, eu não sei como que é a sua rotina diária, mas provavelmente a sua rotina diária tem muita coisa que você faz, né? Independente do seu estágio atual, onde você trabalha, quem você conhece, o seu bairro, vizinhança, cidade, província, estado, país, planeta, né? O mais importante de tudo é que você tem uma rotina. Você tem um ritual diário. Por ter o seu ritual, tem várias coisas que são aceleradas, né? Então, assim, tem pessoas aqui que estão assistindo e comentando, escutando a gente, que pega ônibus todo dia. Moto, metrô, carro, né? Tem gente que não, trabalha em casa, ou mesmo trabalha num lugar próximo, aliás, mora num lugar próximo ao local de trabalho, né? Depende, cada um tem uma rotina, certo? Não tem aqui no caso certo e errado, cada um tem a sua. Mas uma coisa todo mundo tem, você tem as suas prioridades. Aí, no caso, a gente vai falar na mesma língua todo mundo. O que é prioridade? Aquilo que vem primeiro, né? Você vê o pri, né? Toda palavra em latim que vem de pri, vem de prima, né? Primeiro, né? Então, se todo mundo tem sua prioridade, você tem que entender que quando você... Aliás, desculpa, a forma que você lida com as suas prioridades diz muito sobre a forma dos seus resultados. O que eu quero dizer com isso? Se você tem as suas prioridades sempre acelerado, sabe? Tem que ser para ontem. Ah, não, porque é assim que eu sou. Tem que ser perfeito. Não, mas se não for do meu jeito, não é bom. A prioridade que você tem é essa.
E qual que é a consequência, o resultado próximo disso? Que é tudo muito sofrimento, é muito acelerado. Se não for assim, tá errado. Essa programação que você tem no seu subconsciente, né? E isso não tem a ver com o conceito da paciência, que é, no caso, o sentimento, né? Você tem costume o quê? De levar mais esse conceito romano, de sofrer, de aguentar. Mas, como qualquer coisa na natureza, quem muito aguenta, uma hora vai explodir, né? É que nem uma represa. Lembra sempre de uma represa. A represa, ela tem não sei se você já foi para uma represa, né? Mas eu recomendaria para você ir numa represa. Eu já fui em vários países, né? Já vi já como que é, até para conseguir narrar. Eu já fui no Canadá, eu lembro de Cataratas do Niágara. Eu lembro agora, né, de cabeça, lembrando de algumas situações. Eu lembro de uma represa no interior de São Paulo. Eu lembro de uma represa lá no Nordeste, né? Eu lembro de represas lá na Tailândia. Enfim, você vai ter o quê? Né, por algum motivo, né, pode ser os diques, né, sendo criados de concreto, madeira, cada um é de um jeito, mas enfim, está tentando segurar a água. Mas a água é um elemento, né, até na alquimia aqui da mente a gente fala muito dos elementos. Como qualquer elemento, não existe o começo, meio, fim, certo? A água é expansão. Beleza? Se chove muito, o que acontece com o volume da água? Vai aumentar, né? Como Arquimedes descobriu lá atrás, saiu pelado na rua, Eureka, que ele descobriu o metro cúbico, né? O quilômetro cúbico que a gente fala, né? Ou, sei lá, centímetro cúbico, né? O cúbico tem a ver, né? O 3, né? Tem a ver com isso, né? O aumento do volume. Quando chove muito, o que acontece? O volume vai aumentar. Se o volume vai aumentar, o que vai acontecer com essa represa? Pode ter problemas em relação à vazão da água, né? Que nem se pegar uma hidrelétrica, sei lá, pega a hidrelétrica de Itaipu, né? Então, se tiver muita água, se você não der vazão, vai explodir uma hora, né? A mesma coisa na sua vida. Se você acha que você pode manter esse seu estresse para sempre e você acha que isso é normal, se você acha que ser uma pessoa com raiva porque é assim que você reage sobre as coisas é bom, você vai ver daqui a pouco o que acontece com o seu coração. Se você acha que, na verdade, sua vida é vida louca porque você é jovem, que, na verdade, é assim que as coisas devem ser vividas, déjà vu, eu vou morrer amanhã, ontem, né? Uma hora seu corpo vai dizer que não. Né? Se você acha que, na verdade, você é o super-homem, é super-mulher, que você consegue fazer tudo e, na verdade, não, eu sou forte, né? Os meus sentimentos, não, você não sabe da minha história de vida, Diego, né? Ou mesmo se é o contrário, você é vitimista, né, acomodado, não, mas as coisas são diferentes comigo, não, Diego, para, não é bem assim, né? Você vai ver que uma hora vai vir uma consequência direta. Por que eu quero dizer isso? Porque isso está em oposição ao conceito da paciência. Ser pessoa paciente é você saber que, peraí, se isso está acontecendo, eu também tenho que saber o outro lado. Não é à toa que os gregos e os romanos deram significações diferentes. E não é à toa que o modelo de desenvolvimento dos romanos foi diferente dos gregos. Os gregos colocaram a palavra paciência como sentimento, os romanos como aguentar, sofrer. Né? Você vai ver o que aconteceu com o Império Romano. Vai cair. Os gregos, até hoje, a gente fala deles. Né? Eu quero dizer o quê? A maneira que você vive... Eu não estou dizendo que o romano é bom, o romano é ruim, não tem nada a ver. Mas o grande ponto que eu quero trazer para você é a maneira que você lida a sua vida é a maneira que os seus resultados vão chegar. Não é à toa que falta dinheiro, porque a pessoa é o quê? Só tá sempre na sofrência. E se aparece dinheiro, acaba rápido, né? Então você tem que entender que a energia do dinheiro, ela é fluida. Ela vai aparecer, vai desaparecer e é o quê? Movimento. Né? Saúde, você pode ficar doente ou você pode ficar sadio, mas manter por mais tempo tem muito mais a ver sobre prevenção do que reação. Não adianta ficar só tomando remédio, vacina ou qualquer coisa só para dizer que na verdade está saudável se você na verdade não se alimenta bem, não dorme bem, os seus relacionamentos não são saudáveis. Tem uma série de fatores, né? Não tem nem como a gente falar de tudo agora. Mas paciência é muito mais do que apenas uma palavra bonita. É um modo de vida. E é esse ponto que eu quero chegar com você. Ser paciente é você ter um modo de vida diferente daquilo que tudo que você não está fazendo. Entendeu? E para algumas pessoas isso vai ser impossível. Porque eu não sou assim, Diego. Não é assim que o mundo funciona. Olha a televisão, olha as notícias. Meu amigo, minha amiga, olha para a história. Comece a estudar mais, você vai ver que tudo que está acontecendo agora já aconteceu. E essa desvirtuação em valores, moral,
ética já aconteceu lá atrás e a gente já sabe a consequência disso. Por isso que existem pessoas tal como eu ou outras pessoas que falam da mesma coisa que hoje estão chegando para você por algum motivo. Você não acha? Né? Até para te ajudar com isso, para dar esse próximo passo, né? Que algumas pessoas querem dar o próximo passo. Nós temos aqui dentro da Academy um curso que pode te ajudar com isso. Para você saber mais sobre esse treinamento, você pode basicamente rolar aqui para baixo, né? Vai ter um link aqui na descrição, onde você tiver Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer, não sei, YouTube, e só clicar nesse meu link que você vai ter mais informações. E se fizer sentido, entra nesse treinamento, vai valer muito a pena e a gente se vê desse lado aqui, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.